semana passada, na live semanal do presidente, sobraram palavras como auditagem e contagem pública de votos. Jair Bolsonaro retomou sua rotina de insinuações quanto à lisura do sistema de votação brasileiro. A mais recente afirma que o representante das Forças Armadas, no grupo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para ampliar a transparência do processo, teria encontrado diversas vulnerabilidades na urna eletrônica. O pessoal do Exército, o nosso pessoal da guerra cibernética, buscou, então, a convite, o TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades. Para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades, foi oficiado o TSE para que pudesse responder às Forças Armadas, porque, afinal de contas, o TSE pode ser que esteja com a razão. Pode ser, por que não? Bem, passou o prazo, que a administração diz, 30 dias, ficou um silêncio. As perguntas de fato foram feitas, mas segundo o presidente do TSE, nenhuma vulnerabilidade foi apontada até o momento. Numa entrevista à repórter Mariana Muniz, publicada no Globo de domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso não demonstrou surpresa. Pelo contrário, avaliou que Bolsonaro queimou a largada na estratégia que pretende adotar na campanha eleitoral. Quando o presidente fala que encontraram vulnerabilidades, antes mesmo de receber as respostas às indagações, ele apenas está adiantando, acho que desavisadamente, a estratégia que ele pretende adotar, que antes de conhecer, ele já está criticando. Para falar a verdade, eu acho que ele queimou a largada. Ou seja, ele nem precisa dos fatos, a mentira já está pronta. Nesse clima nada amistoso, as movimentações do presidente se revelam como uma das principais fontes de atenção da Justiça Eleitoral. E outro elemento que preocupa bastante é a atuação do Telegram, um aplicativo de mensagens que não tem representante oficial no Brasil e que não responde às comunicações do TSE, mas que reúne milhares de pessoas potencialmente expostas a fake news, postura que, segundo Barroso, exige medidas enérgicas. Eu penso que uma plataforma qualquer que seja, que não queira se submeter às leis brasileiras, deve simplesmente ser suspensa. E agora mesmo, na Alemanha, o Telegram, diante da ameaça de suspensão, sentou com as autoridades alemãs para discutir a remoção de conteúdos de natureza nazista. Portanto, se na minha casa entra quem eu quero e quem cumpre as minhas regras. De que forma o TSE se prepara para atuar nessas duas frentes? Qual é o papel das Forças Armadas e do ministro da Defesa Braga Neto no monitoramento do processo? E qual é a disposição do tribunal para tomar medidas legais contra o Telegram, de forma a impedir a disseminação de notícias falsas? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a Mariana Muniz, que não só entrevistou o ministro Barroso, mas acompanha de perto os preparativos do tribunal para a maratona das eleições. Fique com a gente. Mariana Muniz, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista para você e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro antecipou a própria estratégia de ataque à urna eletrônica e que ele, o presidente Bolsonaro, não precisa de fatos porque, entre aspas, a mentira já está pronta. Qual é a mentira na avaliação do ministro? Acho que o ministro, enfim, na declaração dele, na entrevista, ele deixa claro que essa, na verdade, é uma questão de uma antecipação da estratégia do presidente Jair Bolsonaro quando ele parte para o ataque, não só às urnas, como ao sistema eleitoral. Abro aspas para parafrasear aqui o ministro e dizer: não importa quais sejam as respostas, eu vou dizer que o sistema eleitoral eletrônico tem vulnerabilidades. Que respostas são essas a que o ministro se refere, São as respostas que o TSE vai enviar para o representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral. Esse representante das Forças Armadas fez uma série de questionamentos sobre o funcionamento das urnas, o funcionamento das eleições, e na semana passada, na live do presidente Jair Bolsonaro,
o presidente fez ilações a respeito desses questionamentos, dizendo que esse representante das Forças Armadas tinha encontrado vulnerabilidades no sistema eleitoral, o que não corresponde aos fatos. Antes o presidente dizia que tinha provas de fraude, intimado por inquérito a apresentar as provas, não havia coisa alguma. Portanto, essa é uma retórica repetida, mas a verdade é que não é nada disso. É apenas o discurso vazio da retórica de sempre. O representante fez um questionamento para o TSE e o TSE, ainda esta semana, deve responder a esses questionamentos. Então, a mentira na avaliação do ministro é essa mentira sobre a vulnerabilidade das urnas, né? Uma mentira que faz parte de uma, também usando palavras que o ministro disse, de uma retórica do presidente Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? Que está sempre sob ataque do presidente, justamente no momento em que ele se vê mais fragilizado perante as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas também de popularidade. Então, acho que tem aí uma questão de uma estratégia, e eu interpreto assim a fala do ministro. Mariana, conta pra gente como é que se dá essa troca de informações entre a Justiça Eleitoral e o Exército e qual o papel do general Braga Neto nesse processo, ele que até é cotado como um possível nome para ser vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro esse ano. Carol, como eu havia mencionado anteriormente, existe essa comissão de transparência nas eleições, que é uma comissão que ela existe no TSE há alguns anos, né, foi instituída há alguns anos para dar maior transparência aos processos que envolvem as eleições e também as urnas, né, todo o processo eleitoral. E no ano passado foi designado para integrar essa comissão de transparência um representante das Forças Armadas. Inclusive, essa designação de um representante das Forças Armadas, ela não é inédita, só para a gente pontuar aqui. Bom, então, em setembro do ano passado, essa comissão foi formada, como ela é formada a cada 4 anos para as eleições gerais, e quem indicou o representante das Forças Armadas foi o general Braga Neto, ministro da Defesa. Então, temos aí essa relação entre o representante das Forças Armadas na comissão do TSE e Braga Neto, porque foi Braga Neto, que é o ministro da Defesa, que escolheu esse representante, que o nome dele é Eber Portela. Ele é um integrante do Exército, né, e foi designado para essa função. E foi justamente essa pessoa que apresentou em dezembro vários questionamentos, uma série de questionamentos sobre o funcionamento das eleições e os procedimentos, enfim, adotados nas urnas e no sistema eleitoral brasileiro. E esses questionamentos ainda não foram respondidos, porque eles chegaram em dezembro, quando a Corte, e não só o TSE, mas também toda a Justiça, estava entrando em recesso. Os servidores técnicos, né, o próprio ministro Barroso explica isso na entrevista, o corpo técnico do TSE estava de recesso, e quando os trabalhos foram retomados, essas pessoas começaram a se empenhar para responder essas perguntas, que, segundo o ministro, as respostas serão entregues nesta semana para esse representante das Forças Armadas. A relação é essa, né? A participação, em tese, é essa. A questão toda é que nessa live do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, ele disse, né, o presidente falou, que quem estava se encarregando desse assunto era o general Braga Neto. Isso está na mão do ministro Braga Neto tratar desse assunto. E ele está tratando desse assunto. E vai, com toda certeza, aí entrar em contato com o presidente do TSE para ver se o atraso foi em função do recesso, não foi, se a documentação vai chegar. Bom, e aí apenas o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa podem responder do que eles estão se encarregando. Mas a situação formal envolvendo Braga Neto, o representante das Forças Armadas, e a Comissão de Transparência nas Eleições é essa. E um relatório que será entregue esta semana. E aí, curiosamente, né, o Braga Neto é o ministro da Defesa em substituição ao ex-ministro Fernando Azevedo e Silva. E hoje, o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva, que é um general de 4 estrelas, é o diretor-geral do TSE. Em que medida que essa decisão do ministro Barroso de chamar o general Azevedo e Silva para o TSE faz parte de uma estratégia de blindagem da Justiça Eleitoral frente a eventuais ataques do presidente?
Pois é, Maltic, é interessante mesmo essa chegada, né, do general Azevedo e Silva ao TSE. Apenas fazendo uma observação, ele integrará o TSE a partir da posse do ministro Fachin. Ele foi chamado para o TSE por Fachin e por Alexandre de Moraes, que serão, respectivamente, presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral a partir do próximo dia 22. Mas não deixa de ser um movimento que também contou com ali, enfim, claro, a participação do ministro Barroso, né, e que certamente foi uma decisão política tomada pelos ministros do STF que integram o TSE nesse momento, né, justamente para chamar um representante das Forças Armadas altamente graduado, com grande influência, né, nas Forças Armadas, um general que já participou também, já esteve, por exemplo, na gestão do ministro Dias Toffoli no STF, foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. E surpreendeu o mundo político ao destacar o que já está previsto expressamente na Constituição. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Então, houve, acredito que tenha sido aí uma boa escolha de palavra sua, de uma blindagem, realmente dizendo, olha, as Forças Armadas estão com a gente, então. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando vem à tona a informação de que haveria, por exemplo, a participação desse Eber Portela, né, o representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência, Bolsonaro diz, agora que as Forças Armadas estão participando, eu confio. Então, temos não só um ex-ministro dele, mas um general que tem uma grande influência no Exército, agora que passará a ser diretor-geral do TSE. Acredito que tenha sido sim uma escolha política para que eventuais questionamentos e, enfim, todos esses ataques também sejam um pouco amortecidos pelo fato de ter ali um general extremamente influente no TSE. Mari, depois de tudo que aconteceu no ano passado, e a gente acompanhou, né, com ápice nos protestos de 7 de setembro e a derrota daquele projeto de voto impresso no Congresso, o que o TSE fez ou está fazendo agora de diferente para tentar desarmar os ataques contra o sistema de votação? Carol, uma série de medidas foram tomadas, né? Acho que não só, enfim, o TSE buscou aí uma grande interlocução com o Congresso, né? Se mostrou ali, o TSE entrou em campo, né? Para defender as urnas eletrônicas, para se defender dessas questões todas do voto impresso, mas uma série de medidas técnicas também, né? Aumentou a participação, né? Aumentou o número de participantes nessa comissão de transparência, deu ampla publicidade à escolha dos representantes, né, nessa comissão de transparência. O TSE também aumentou as parcerias com plataformas, né, tanto o WhatsApp, recentemente foi anunciada uma parceria com uma rede social chamada Quai. Enfim, acho que buscou falar mais com diferentes atores tecnológicos e também uma outra coisa que foi bastante explorada no ano passado foi a questão do teste público de segurança. É quando o TSE abre os códigos-fonte das urnas eletrônicas para, como se fossem hackers do bem, né? Para ataques de investigadores que são altamente qualificados, para que eles encontrem vulnerabilidades possíveis, né? Vulnerabilidades e informem o TSE, né? E informem o TSE também sobre quais foram as barreiras que eles encontraram, né? Então, e isso foi também amplamente publicizado. Alguns desses testes, por exemplo, públicos, eles abrem para os partidos políticos e os partidos políticos nunca participaram desses testes de integridade, enfim, sempre foi uma coisa que foi rejeitada, mas ano passado, como a gente viu que aumentou a carga, né, de ataques, sobretudo vindos ali, do presidente Jair Bolsonaro, dos apoiadores dele, né, colocando em xeque de infiabilidade, né, a confiança das eleições, do processo eleitoral brasileiro, o TSE acho que percebeu e conseguiu se abrir de uma maneira para deixar tudo muito mais claro e transparente. E acredito que esse ano ainda novas resoluções, novas medidas sejam tomadas justamente para que as pessoas se sintam ainda mais seguras, as pessoas, os atores políticos, enfim,
sobre as eleições e as urnas eletrônicas. Na entrevista que você fez com o ministro Barroso, ele chegou a dizer que o presidente Bolsonaro tinha dado a palavra de que esse assunto estava encerrado, essa questão de lançar dúvidas, né, sobre possíveis vulnerabilidades da urna eletrônica. Agora fica quase impossível uma fraude, porque partamos do princípio que não haverá cooptação de militar nessa questão. Mas alguém realmente no comando dos tribunais superiores imaginou que o presidente ia cumprir essa promessa que foi feita no ano passado de cessar os ataques às urnas? Olha, Carol, eu acho que em se tratando do presidente Jair Bolsonaro não existem certezas, né? Acho que ninguém trabalha com muitas certezas porque tudo é muito volátil, né? Ele muda bastante de opinião e um dia diz que confia, no outro dia ele está atacando. Então, acredito que também esse seja o sentimento que permeie, né, enfim, os integrantes das cortes. Mas, de qualquer maneira, é isso, né? O ministro Barroso fala, o presidente tinha dado a palavra de que esse era um assunto encerrado e chegou a elogiar o sistema de votação eletrônico brasileiro. Então, quem vai em contradição sempre é o presidente, que volta atrás na palavra que ele mesmo havia dado. Bom, Mariana, para além da atuação do próprio presidente Bolsonaro, há outro tema que atormenta a justiça eleitoral, que é a falta de controle sobre o que rola no Telegram e o quanto que esse aplicativo pode ser usado para disseminar fake news relacionadas às eleições. Conta pra gente a notícia nesse momento de qualquer tipo de diálogo estabelecido entre o TSE e a direção do Telegram. A gente sabe que o dono é russo, né, para estabelecer algum tipo de negociação, de acordo visando as eleições desse ano? Olha, Maltic, para usar uma expressão bem popular, eu diria que o Telegram está fazendo ghosting no TSE. Nunca mais apareceu. O TSE manda mensagem, manda carta, manda ofício, tenta bater na porta do Telegram e ninguém responde o TSE. Ou seja, desde 2018, nas eleições de 2018, a corte se preocupa, tenta falar, tenta estabelecer uma comunicação e é ignorada. No último contato que teve, né, foi agora, dia 16 de dezembro do ano passado, o tribunal encaminhou um ofício para o diretor executivo, né, do aplicativo, que se chama Pavel Durov, né, e esse é o fundador do Telegram, é considerado a ser o Mark Zuckerberg da Rússia, pedindo uma reunião para discutir essas formas de cooperação, né, sobre o combate à disseminação de fake news, e esse e-mail nunca foi respondido. E a preocupação do TSE é muito grande porque eles permitem, por exemplo, no Telegram, grupos com até 200 mil pessoas, que é uma coisa que em outras plataformas de comunicação não existem, e desperta realmente uma preocupação de disseminação de notícias falsas, né, informações mentirosas e tudo mais. Mas também tem uma outra preocupação do TSE, que é o fato de o Telegram não ter uma representação oficial, uma representação formal aqui no Brasil. E aí foi justamente até o comentário a declaração do ministro Barroso falando que como é que alguém que não respeita a legislação brasileira vai funcionar aqui no Brasil. A minha posição é a de que nenhum ator relevante no processo eleitoral pode atuar no Brasil sem que esteja sujeito à legislação brasileira e às determinações da justiça brasileira. Sim. Vale para qualquer plataforma. Portanto, o Brasil não é casa da sogra. Então é isso, assim, o TSE está tentando falar, já tentou, mas até agora não conseguiu falar, não. Mas e aí, Mariana, quais são as alternativas de atuação do TSE para tentar evitar que o Telegram vire um canhão de fake news durante as eleições? Pois é, Carol, tem havido um trabalho muito grande do TSE, sobretudo do presidente Barroso nesse momento, de falar com o Congresso, tentar que essa solução do Telegram venha a partir do Congresso, né? Para que isso não venha do TSE, venha do Congresso. Então existe esse trabalho muito grande, né, de conversas e, enfim, de articulações mesmo por parte do TSE junto ao Legislativo, mas o TSE entende que caso seja provocado, caso venha a ser provocado judicialmente, né, caso algum participante do processo eleitoral brasileiro provoque o TSE poderá agir, sim, fazendo
talvez uma suspensão desse aplicativo por não estar em conformidade com as normas, enfim, que estão em vigor aqui no Brasil, por ausência de representação legal. Então, o TSE, acredito eu, esteja, inclusive, já estudando todas essas possibilidades, mas a justiça não pode atuar de ofício, precisa ser provocada, né? Precisa que haja aí, talvez, uma provocação de alguma parte interessada no processo eleitoral para que o tribunal avalie uma eventual suspensão, né? Como o ministro Barroso falou, não seria algo impensável, pelo contrário, seria algo que dentro do escopo de atuação do TSE poderia ser viável, desde que haja a provocação, enfim, das partes interessadas. E aí, nesse contexto, a gente tem uma notícia que pode ser positiva, que vem da Alemanha, né? O Telegram na Alemanha foi obrigado a retirar do ar dezenas de canais pela disseminação de discurso de ódio, discurso negacionista. Do quanto que isso acaba sendo comemorado pela cúpula do TSE nesse momento? Olha, Maltic, com certeza essa é uma decisão que, enfim, foi observada, foi vista pela cúpula da Justiça Eleitoral. Eu conversei com alguns integrantes do TSE que, enfim, observaram com bastante atenção e, enfim, entendem que foi uma decisão importante da Justiça alemã sobre essa propagação, enfim, para evitar a propagação de notícias falsas e teorias da conspiração, né, numa plataforma de comunicação que é tão importante, que atinge tantas pessoas, né? Então, com certeza, essa foi uma decisão que, enfim, segundo alguns integrantes aí do TSE, foi bastante importante. Então, acredito que isso, com certeza, vai reverberar entre os ministros do TSE. Mariana, nesses últimos meses a gente viu o ministro Barroso à frente do TSE subindo bastante o tom, né, assumindo a defesa pública forte do processo eleitoral, com uso de palavras muito diretas, até fugindo um pouco daquela fleuma costumeira do Supremo Tribunal Federal e do próprio ministro Barroso, né? Mas ele está saindo agora da função dia 22, vai ser substituído pelo ministro Fachin. Pelo que você percebe, o Fachin vai seguir também nesse tom? O que a gente pode esperar dele à frente do TSE num momento tão sensível? Olha, Carol, sem dúvida. Apesar do estilo diferente do ministro Fachin, ministro mais discreto, né, mais reservado, os posicionamentos do ministro Fachin nos últimos meses não deixam dúvidas a esse respeito, de que ele também, enfim, encara com muita preocupação a questão de disseminação de notícias falsas, encara com muita preocupação os ataques às urnas, os ataques ao sistema eleitoral. O ministro tem dado entrevistas, inclusive, por exemplo, em novembro, em entrevista ao Globo, disse, abre aspas, que a disseminação de desinformação tem impacto negativo nas eleições e contribui para cercear o direito de escolha do eleitor. Essa foi uma frase recente do ministro Fachin, mas a gente tem outros exemplos de posicionamentos dele e de uma atuação, Carol, nos últimos meses, muito alinhada, muita afinidade entre ele, o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. Eles estão ali trabalhando de uma maneira muito azeitada e com essa preocupação em mente justamente de preservar o sistema eleitoral, preservar o sistema democrático brasileiro, fazendo alertas sobre a responsabilização de atores que reiterem os ataques e continuem disseminando notícias falsas. Né? Então, eu vejo que, assim, que sim, o ministro Fachin, apesar da fleuma distinta do ministro Barroso, um estilo diferente, mais discreto, mais formal, mas igualmente preocupado, eu acredito que manterá, sim, essa preocupação, vai ter o pulso firme no TSE nesses próximos meses, até a chegada do ministro Alexandre de Moraes em agosto. Mariana Muniz, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Mari, muito obrigado, um abraço. Obrigada, gente, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.